Escola de Fundamentos, aula 2, o Evangelho. Vamos analisar a essência do Evangelho. Para entender a essência do Evangelho, vamos ter que entender um pouco de doutrina do homem e de Deus. O homem, Gênesis 1, 27. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Primeira coisa, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, para ter comunhão com Deus. Então, o objetivo final da vida do homem é ter comunhão com o Criador, certo? E como é que é essa criação? Gênesis 2, 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, um corpo do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. De dentro de Deus para o homem, é espírito, o fôlego da vida é o espírito. Ou seja, o espírito do homem foi criado à semelhança do espírito de Deus. E o homem tornou-se alma vivente. Então o homem é trino, corpo, espírito e alma. E são 3 centros de vida, muito importante. O homem é trino, tem corpo, espírito e alma, e a Bíblia nunca mistura os 3. E cada um tem a sua vida. O corpo tem a sua vida, no grego é bios. A alma tem a sua vida, que é a própria personalidade, o ego, a pessoa, né? Que é o psique. E o espírito tem a sua própria vida, que é zoe. Amém? E para confirmar no Novo Testamento, 1 Tessalonicenses 5, 23, e o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, presta atenção, é possível a santificação do espírito, da alma e do corpo. 3 centros de vida. E depois em Hebreus 4:12, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito. Amém? Juntas e medulas, e é apta para discernir os propósitos, pensamentos e intenções de coração. Então, a Bíblia deixa bem claro que há uma diferenciação entre alma e espírito. E o homem, então, foi criado com esses 3 centros para ter comunhão com Deus, certo? E a comunhão com Deus agora está explicada em João 4:24, porque Deus é espírito, Jesus falando com a mulher samaritana, e é necessário que os que adoram a Deus, o adorem em espírito e em verdade. Então, só no espírito que o homem vai poder adorar a Deus, se relacionar com Deus, ter comunhão com Deus, ter paz com Deus, certo? Aí, vamos para a situação do homem. O homem, criado dessa maneira, foi colocado no ambiente perfeito e falhou na sua decisão. A ordem de Deus foi assim, Gênesis 2, 16, 17. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, foi o primeiro comando com proibição, de toda árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então foi a primeira proibição. Deus deu todas as árvores frutíferas e deu a árvore da vida, que não falou nada, então podia comer. E iria perpetuar aquele estado do homem em santidade. Era uma decisão. A vida, o conhecimento do bem e do mal, o homem decidiu pelo conhecimento do bem e do mal. O nosso pai Adão. Nós todos nascemos da raça adâmica e nos tornamos, então, porque ele caiu, nos tornamos pecadores. Agora, o pecado trouxe separação, porque a palavra diz, no dia que dela comeres, certamente morrerás. E o original no hebraico era morrendo morrerás.
Então, o homem morreu no espírito, perdeu a vida zoe do seu espírito e passou a viver o processo da morte. O corpo começou a caminhar para a morte, o que não era o projeto original. O projeto original era vida, que o homem tivesse vida com Deus. E aí, quando vem a morte do corpo, o homem experimenta a morte eterna, que é a separação da fonte de vida, que é o Senhor. Como que eu demonstro agora isso, né, que o resultado dessa separação é a morte? Romanos 3, versos 10 e 11 diz: como está escrito, não há justo nem sequer um, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Ou seja, o homem pecador tem o seu coração corrompido e se chama iniquidade. Anomia é quando o homem não é capaz de se alinhar com a lei perfeita de Deus. E quando ele executa as suas obras de transgressão, ele se torna um pecador. A execução da obra é o pecado. A condição do homem pecador é a iniquidade. Amém? Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. 100% da humanidade. E agora, Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, tá vendo? Consequência. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então chegamos no ponto, há um problema. O homem está separado de Deus, o homem vive a morte, todos morrerão, e é a morte no espírito, o que lhe incapacita para entender a Deus. 1 Coríntios 2,14, falando sobre o homem natural. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque para ele são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, há uma separação e há uma impossibilidade. E Deus decidiu salvar o homem. No Velho Testamento, com figuras da obra que Cristo iria fazer. E no Novo Testamento, então, agora nós temos a solução. Vamos ler em Hebreus 10, que eu creio que é um texto muito bom para definir qual é essa obra. Tem, a partir do verso 8 até o 18, tendo dito acima, sacrifícios e ofertas de holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem neles te deleitaste, os quais se oferecem segundo a lei, ou seja, todo o procedimento da lei mosaica. O pai disse para Jesus, não é isso não, isso é só uma figura. Agora disse, eis-me aqui para fazer a tua vontade. O verbo, sendo Deus trino nas pessoas do Pai, do Verbo e do Espírito, o verbo se oferece para fazer a vontade do Pai. Ele tira o primeiro para estabelecer o segundo, ou seja, remove a aliança, o pacto com a lei mosaica, para trazer agora um pacto no sangue do Cordeiro de Deus. É nessa vontade, ou seja, Deus tem uma solução. Uma das pessoas da Trindade, que é o Verbo, a palavra de Deus, a essência de Deus, vem como homem. E o Verbo encarnou, tomou carne. Então o Verbo vem como homem. Isso está no Evangelho de João, capítulo 1, do verso 10 ao verso 14. Estava ele no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Veio para Israel, mas Israel não o recebeu. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, Yeshua, Hamashia, Jesus o Cristo, que é Jeová é salvação, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo, verso 14, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, único gerado dessa forma. Então vamos. Como não há um justo sequer na terra, Deus teve que vir como homem,
Para resolver o problema do homem, Deus se fez homem e habitou conosco por 33 anos e 6 meses e se ofereceu para morrer, porque o salário do pecado é a morte. Então ele disse, eu vou morrer a morte que eles mereciam morrer, porque todos estamos condenados. Ao homem está decretado morrer uma única vez. Então o homem morre, todos. Então Jesus, o eterno, o Deus que veio encarnar, né, o único que encarnou, nós todos fomos gerados, concebidos, né, no útero da nossa mãe. Jesus vem, encarna para cumprir o propósito da remissão dos pecados. Então vamos continuar em Hebreus 10. Ora, todo sacerdote, verso 11, se apresenta dia após dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os meus sacrifícios. Veja que no verso 10, Hebreus 10, 10 diz, é nessa vontade dele que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez para sempre. Então, a obra da cruz, quando Jesus oferece o seu corpo físico para morrer e derramar o seu sangue físico na terra, é ela que quita os nossos pecados. É o sacrifício perfeito. Aleluia! Todo sacerdote se apresentava lá no tabernáculo e no templo, dia após dia, ministrando e oferecendo muitas vezes sacrifícios que não podiam tirar o pecado. Mas este, Jesus, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, quais pecados? Todos, do mundo todo. Assentou-se para sempre à direita de Deus, que é o lugar da justiça, daí por diante esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Pois, presta atenção, verso 14, com uma só oferta tem aperfeiçoado para sempre os que estão sendo santificados. E o Espírito Santo também nos testifica, porque depois de haver dito, esse é o pacto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escrevereis no seu entendimento. E acrescento, não me lembrarei mais dos seus pecados, das suas iniquidades. Onde há remissão de pecados, não há mais oferta pelo pecado. Então, só existe uma solução para o homem pecador. Aceitar a obra de Jesus Cristo na cruz. Só tem um Salvador, Jesus Cristo. O Evangelho anuncia quem? Jesus, que é Deus, Jeová, que vem para remir os nossos pecados e nos trazer a redenção. E para isso, então, é importante entender que o homem natural que não entendia nada é visitado por essa mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é vivificada pelo Espírito Santo, aí ele recebe, é como que um morto que começa a enxergar, começa a ver, começa a entender, tem vontade de chorar, e até que a pessoa aceita Jesus Cristo como Senhor da sua vida e recebe o perdão dos seus pecados. Praticamente toda a interação de Jesus com alguém que ele curou, que ele beneficiou, ele falava, perdoados são os teus pecados. Que é o ponto-chave. Como transgressores, nós temos uma dívida com Deus. Então, em Cristo Jesus, a nossa dívida é quitada. Perdoados são os teus pecados. Mas nós temos que aceitá-lo como Senhor, de verdade. Quem crer e for batizado será salvo. Esse batismo é o batismo no corpo de Cristo. Nós cremos e somos submergidos, aceitos por Deus no corpo, e aí nós vivemos o novo nascimento que Jesus falou para Nicodemos em João capítulo 3. É necessário nascer de novo. Falou para Nicodemos, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino. E depois ele fala no 5, em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino. Água, a palavra, Espírito, Espírito Santo, duas sementes. Não tenho tempo para elaborar, mas uma semente, que é a palavra, ela é
é tida em 1 Pedro, acho que é 1,26, como esporar, semente feminina. O Espírito Santo é em 1 de João 3,9, como espermar semente divina masculina, semente divina feminina. De duas sementes, uma feminina, outra masculina, vida é gerada, e o homem então nasce de novo no Espírito. Quem nasce no Espírito é Espírito. Então nós somos uma nova criação no Espírito. Nossos pecados são perdoados e nós somos feitos uma nova criação no Espírito. Recebemos um novo espírito humano e recebemos a presença permanente do Espírito de Deus. Ezequiel 36:26 ainda diz: recebemos um novo coração. Aleluia! E aí o que o homem tem que fazer para receber tão grande salvação? Ouvir essa mensagem, crer e invocar o nome do Senhor. Confessar com a sua boca e crer com o seu coração. Romanos 10. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, dono da tua vida, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, porque o Evangelho diz: Jesus, Deus, vem como homem, morre na cruz e ressuscita ao terceiro dia com visíveis evidências de muitos. 1 Coríntios 15, Paulo diz que muita gente viu ele ressurreto. Então é um fato histórico. O único que surgiu dos mortos, Jesus Cristo Senhor. Você diz: mas Lázaro, Jesus não ressuscitou? Sim, mas depois ele morreu. E está morto. Quem ressuscitou para sempre com um corpo glorioso? Só Jesus. É o único que pode te garantir vida eterna. Aleluia? E aí, Pedro vai dizer, no dia de Pentecostes, Pedro vai dizer, Atos 2:38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Aí eu batizo nas águas. Para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, a habitação permanente. E o que te faz filho de Deus, porque foi criado no Espírito, amém? Aí, quem creu, agora é filho. Não é mais criatura, é filho, e os pecados foram perdoados. O que você faz? Faz uma oração. Quem sabe alguém vai ouvir esse vídeo, e ainda não conheceu a Jesus Cristo como Senhor, ele vai ter que fazer essa oração de salvação e depois ser batizado nas águas, amém? Para remissão dos pecados. Senhor Deus, hoje eu entendi a minha situação totalmente perdida e sem recursos para uma reconciliação contigo. Mas eu também entendi que a solução vem de ti, através da obra realizada por Jesus Cristo, morrendo e ressuscitando em meu lugar. Eu quero, com a minha boca, declarar que creio, tenho fé em meu coração, em tudo o que o Senhor fez e recebo Jesus Cristo em minha vida como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu te agradeço por tão grande salvação. Conto inteiramente com teu Espírito, que agora habita em mim, para andar nos teus caminhos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Recebe, então, esse entendimento do Evangelho. Para quem já é crente, é para você pregar, ir de pregar o Evangelho. Para você que ainda não é crente, é para aceitar Jesus e virar crente, para ter vida eterna. Amém? Porque ninguém deve morrer sem aceitar Jesus. É a única solução de volta para Deus. Eu te abençoo em nome de Jesus.